Olá, meu irmão, minha irmã, como vocês estão? Tudo bem? Sentindo falta de culto presencial e de aula presencial. Como é difícil, né, ficar longe das pessoas. E também como é difícil dar aula olhando para uma tela de computador e não ver ninguém, não ouvir ninguém e nem ter retorno também de ninguém. É muito difícil saber o que está se passando com os irmãos por meio dessas aulas, porque a gente não está se vendo, a gente não está se falando, mas eu queria lembrar ao irmão que esse vídeo está sendo postado pelo YouTube. O YouTube tem um recurso para você poder fazer comentários a respeito do vídeo que você assistiu. Você pode, então, usar desses recursos, deixar dúvidas, perguntas, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você não concorda e tem um outro ponto de vista, talvez uma interpretação diferente, e a gente pode conversar a respeito disso, tá bom, irmãos? É importante eu ter um retorno dos irmãos a respeito do que está acontecendo, porque se essa pandemia continuar nos impedindo de nos encontrarmos, esse relacionamento está ficando muito frio, muito distante e a gente precisa interagir mais para saber o que está acontecendo e tentar manter o mínimo de comunhão, tá bom? Não adianta eu só falar com o vídeo aqui e também o irmão assistir um vídeo aí, ainda que o irmão me veja falando, eu não estou vendo os irmãos, então isso acaba prejudicando bastante a nossa interação. Então, usa lá os recursos, usa pelo menos esse recurso de comentários para você poder interagir também, tá? E assim tornar a aula mais pessoal e também mais dinâmica. Irmãos, hoje a gente vai começar uma série de estudos e pela quantidade de textos aqui que os irmãos já estão vendo na tela, essa é só uma parte do gráfico, né? Todo esse gráfico que vocês já receberam algumas semanas atrás, espero que tenham salvo esse gráfico aí no seu celular ou no seu computador, toda essa parte rosa vai mostrar muito da ação do Espírito Santo vindo sobre a igreja a partir dos primeiros discípulos de Israel e de que maneira o Espírito Santo atua na vida desses filhos a quem ele está gerando pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e estamos sendo adotados por Deus Pai como filhos legítimos dele por meio da ação do Espírito Santo. Então, assim, é muita coisa para a gente ver. E eu quero ler hoje alguns textos. Hoje vai ser essa primeira bloco aqui, a gente vai ter que gastar um tempo lendo aqui e ouvindo aqui na leitura digital, alguns textos que preparam o dia e que tem tudo a ver, as profecias do Antigo Testamento, que tem tudo a ver com esse episódio aqui de quando o Espírito Santo foi derramado, ali naquele dia de Pentecostes, e é extremamente importante que você gaste tempo conhecendo essas profecias do Antigo Testamento, sabendo ter o correto discernimento de como essas profecias estão inseridas ao longo de toda a história da redenção e dessa ação progressiva de Deus para salvar o homem dentro do seu plano, usando o povo de Israel, usando a aliança mosaica num primeiro momento, e como isso depois mudando para a nova aliança, como é que isso se ramificou pelo mundo, a ação de Deus se ramificou pelo mundo, a salvação foi se espalhando pelos povos. Porque, irmãos, se vocês não entenderem essa passagem aqui de Atos 2, tá bom? Se vocês não entenderem tudo que está envolvido ali, o que de fato aconteceu ali, o que o apóstolo Pedro evocou do Antigo Testamento para aquele momento, os irmãos vão se perder em muitas coisas na fé, e ainda que os irmãos de fato sejam salvos pela fé em Cristo Jesus, os irmãos não entendendo como Deus agiu na história, os irmãos se perderão na sua doutrina e terão conclusões muito erradas ou muitas conclusões erradas a respeito de muitos assuntos que vão interferir na vida do dia a dia dos irmãos, tá bom? Então, assim, a salvação está garantida a todo aquele que crê na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nele o seu Salvador e o seu Senhor.
Agora, a sua prática, a sua conduta, muitas das suas decisões, elas são baseadas naquilo que você pensa a respeito de Deus e das Escrituras. E se aquilo que você sabe ou pensa que sabe, né, a respeito de Deus está errado, está equivocado, os irmãos vão se perder e a gente vê isso acontecendo e é por isso que tantas igrejas fazem tantas coisas erradas e denominações acabam se distanciando tanto da palavra de Deus que acabam se tornando verdadeiras seitas que estão muito, muito longe do evangelho. Essa passagem aqui é uma que divide muito a igreja, não vou citar denominações, mas Pentecostes, tá? É um dia importante e se você não tiver o correto conhecimento e discernimento do que significou o dia de Pentecostes, você realmente vai ter problemas. Então, irmãos, antes de entrar no texto aqui de Atos 2, que descreve o evento nesse dia de Pentecostes, o evento do derramar do Espírito Santo sobre aqueles discípulos, né? Eu quero levar os irmãos a lerem dois textos, tá? Aqui tem os versículos chave, mas nós vamos olhar todo o capítulo para entender o contexto de onde esses versículos são citados e depois, quando eu for explicar Atos 2, vai ficar claro para os irmãos o porquê você precisa enxergar Atos 2 com base nas profecias do Antigo Testamento descritas em Ezequiel e em Joel. Então eu vou soltar o áudio digital aqui para a gente começar primeiro dar uma olhadinha aqui em Ezequiel 39, tá bom? E depois eu vou fazer alguns comentários breves. Vamos lá. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o santo de Israel. E aí vem. Irmãos, deixa eu fazer um rápido comentário aqui. O que está acontecendo aqui nessa profecia lá do Antigo Testamento? Deus está anunciando que vai trazer juízo sobre as nações estrangeiras que agem, sempre agiram e ainda continuam agindo como inimigas de Deus, demonstrando inimizade contra o povo de Israel, que é o povo santo, o povo escolhido de Deus, o primeiro. Tá bom? Então, ao longo de toda a história do relato bíblico do Antigo Testamento, você vê o povo de Israel sempre em guerra com os povos estrangeiros. Tá? Deus, inclusive, proibindo muito, de várias maneiras, que houvesse um relacionamento, proibia casamento, proibia comércio, proibia uma série de coisas para que o povo santo não se relacionasse com os povos estrangeiros. O que quer dizer isso? Isso prefigurava que o povo santo de Deus, que lá na frente, tá, seria formado por pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações, isso é a igreja, mas sempre há uma distinção entre aqueles que são de fato povo santo de Deus, aqueles que conhecem e temem a Deus, aqueles que têm fé e desejam obedecer a Deus, e os demais, e as demais pessoas que são rebeldes a Deus e não querem se relacionar e não querem ter nenhum tipo de comunhão com Deus e de maneira nenhuma obedecê-lo, tá bom? Então, no Antigo Testamento, isso era retratado da seguinte maneira: existia um povo étnico de nacionalidade israelita, eram judeus, os hebreus, e eles representavam o povo santo de Deus. Tá? No Antigo Testamento a gente sabe que dentro do povo de Israel tinham tanto os que obedeciam a Deus quanto os incrédulos que não obedeciam a Deus. Mas aquilo era uma figura. Deus estava, por meio de Israel, ilustrando aquilo que viria a ser mais para frente a igreja
e a qual abriga, independente de nacionalidade, de raça, de língua, de cultura, a igreja abriga todos aqueles que são nascidos de novo e têm verdadeira fé em Deus e de fato querem obedecê-lo, tá? E os demais, os estrangeiros, aqueles que não são da igreja, são os rebeldes, aqueles que têm ódio contra Deus. E o que está sendo anunciado aqui? Deus está falando assim, olha, vocês estrangeiros, eu vou destruir vocês. Eu vou levar vocês até Israel e eu vou julgar vocês, e eu vou matar vocês, e vocês se tornarão fertilizante para o solo, comida para os animais selvagens. Eu vou destruir vocês diante do meu povo Israel, e eu vou me mostrar como soberano, como Senhor, diante de todos os povos e diante de Israel. É isso que está sendo anunciado aqui. É o dia do Senhor, tá? Tão falado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo e descrito em detalhes no livro de Apocalipse. Então haverá um dia que a Bíblia chama de o dia do Senhor, quando Jesus, voltando do seu trono celestial, junto com a sua igreja ressurreta, ele vai julgar as nações. E esse juízo será precedido de um ambiente de guerra mundial, onde todas as nações se lançarão contra o povo de Israel e vão cercar o povo de Israel para destruir a nação de Israel. Mas Jesus volta nessa hora, ele intervém, essa guerra acaba não acontecendo e Jesus destrói, ele julga as nações e ele destrói todos os inimigos do povo santo, que na verdade são os inimigos de Deus e os inimigos do governo do Senhor Jesus Cristo. E a partir desse momento de juízo, o Senhor Jesus vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo, e ele vai começar a governar como o rei de Israel. É nesse momento, a partir desse momento, passado esses dias, que ele vai sentar no trono de Israel, vai restabelecer o governo da nação de Israel, sendo ele o rei soberano daquela nação, e por meio daquela nação ele vai exercer o governo mundial. É o que nós chamamos de o reino milenar. Esse é um período em que Jesus vai reinar na terra dessa forma por 1000 anos, antecedendo ainda o período eterno. Tá bom? Então isso é muito complexo, é muito confuso, causa muita polêmica de interpretação. Tem muitos crentes piedosos, homens sérios, que não acreditam que haverá esse reino milenar. Eu, porém, creio que haverá esse reino milenar. Estou explicando para os irmãos de uma maneira bem rápida e panorâmica alguns elementos dessa interpretação, tá bom? Eu creio que Jesus vai voltar e que ele sim vai estabelecer um reino terreno, milenar, onde as nações vão ser julgadas nesse dia do Senhor, e é isso que está sendo descrito aqui. E isso vai envolver várias coisas que tem a ver lá com Atos 2. Eu vou soltar o áudio aqui para a gente continuar ouvindo, e eu vou dando mais explicações ao longo do texto, tá bom? É certo que acontecerá, palavra do soberano Senhor. Este é o dia de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão, os escudos, pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos nem cortá-la nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano Senhor. Depois dos 7 meses serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem. E assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros os sepultem no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome de Amoná, e assim eles purificarão a terra.
Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que o povo de Israel foi para o exílio por causa de sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram pela espada. Ok, irmãos. Então, assim, o que que esse texto aqui está descrevendo? Está descrevendo que Deus vai massacrar os homens rebeldes, os exércitos desses homens rebeldes, os exércitos de todas as nações que vão se lançar contra Israel. Deus vai exterminá-las de maneira violenta e todos os seus generais, os seus capitães, serão destruídos e eles levarão meses, o povo de Israel vai levar meses para enterrar todos os corpos que estarão espalhados no território de Israel e ali no seu entorno, tá? Então Deus está de uma maneira muito explícita e até tenebrosa, falando: eu trarei juízo contra todas as nações que com seus exércitos se lançarem contra Israel e contra o meu governo. E olha o que Deus fala aqui, ó. Exibirei, por meio dessa destruição, dessa mortandade, exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que o povo de Israel foi para o exílio por causa de sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos, e eles caíram pela espada. Então Deus está aqui nesse dia do Senhor, é um dia de juízo. É um dia que vai ter morte, é um dia que os céus vão se fechar. Existirão alguns eventos cósmicos aqui. Vai ter fogo, vai ter morte, vai ter destruição, vai ter cheiro de cadáver. É um anúncio, não é o juízo final ainda, mas é um anúncio do grande juízo final que virá sobre toda a humanidade. Depois do outro julgamento, que é o julgamento do trono branco, onde todos os incrédulos de todas as épocas, desde Caim até o último que nascer durante o reino milenar, todos serão julgados e aqueles que são rebeldes serão lançados eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. Então esse dia do Senhor não é o juízo final, mas é o juízo das nações, e as nações, elas continuarão existindo. Porque esse dia traz esse juízo, mas ele também traz a misericórdia, e aqueles que se arrependerem serão salvos. Então Jesus aqui vai demonstrar o seu poder, a sua soberania e a sua ira e o seu juízo. E ele vai exterminar com esses exércitos. Porém, as nações continuarão existindo. E todos aqueles que se arrependerem continuarão vivos sobre a terra, essa terra que vai ser devastada. Nós temos esse juízo acontecendo no território de Israel e depois vários eventos que aconteceram ao longo da tribulação que precede esse dia do Senhor, eles também vão destruir a terra. A terra estará arrasada aqui, irmãos. É só ler o livro de Apocalipse, tá bom? Mas os que sobreviverem serão aqueles que se salvaram e começarão a viver num planeta que vai ser agora governado pelo Senhor Jesus, e as nações serão reconstruídas ao longo de 1000 anos. Isso é tema lá para a escatologia, mas agora a gente está chegando no final do texto aqui. Eu quero que os irmãos vejam a promessa que vem junto com essa profecia de juízo, qual que é a promessa que vem e que tem a ver com a nossa aula
que já está bem longo. Tratei com eles Mas de vamos acordo lá. com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor, agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha porque passaram e de toda a infidelidade que mostraram para comigo enquanto viviam em segurança em sua terra sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e os tiver ajuntado de entre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano Senhor. Amém. Então, qual que é o término desse capítulo aqui de Ezequiel? Está falando o quê? Deus vai trazer juízo, vai exterminar os povos estrangeiros, os exércitos dos povos estrangeiros. Isso aqui vai acontecer no final do período da tribulação. Toda a terra estará arrasada. E aí o Senhor Jesus vai oferecer perdão aos penitentes, aqueles que se arrependerem. Tá bom? Todo Israel receberá esse testemunho do poder de Jesus. Aquele Jesus que eles crucificaram e que num primeiro momento veio na forma de cordeiro, aquele cordeiro que se ofereceu em sacrifício, agora ele volta como grande general de guerra, o leão da tribo de Judá, aquele que vem com poder e força e autoridade dada pelo Pai para exterminar os seus inimigos. E aqui ele oferece o perdão a Israel. Israel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando? Naquele tempo. Nesse tempo da volta, do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual que é a promessa que nós temos agora, a partir desse retorno triunfante do nosso Senhor Jesus Cristo? Não mais esconderei deles o rosto, deles, dos judeus, que estavam com um véu, eles até agora estão com esse véu, porque eles foram infiéis a Deus na história do Antigo Testamento. Deus os castigou, ocultando a face de Jesus Cristo do rosto dos israelitas. São raríssimos os judeus que se convertem a Cristo até hoje, mas há de chegar o dia em que todos os judeus se converterão, e é isso que está apontando aqui. E como é que vai ser essa conversão? Pelo Espírito Santo, tá? Então, eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, está falando lá do exílio da Babilônia, e depois eles foram subjugados por vários outros povos, né? Pois embora eu os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra. Isso já está acontecendo. Algumas décadas atrás, Israel foi restabelecida como nação, está definido um território, ainda existem disputas de território e ainda existem judeus espalhados em todo o mundo. Aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo que você for, tem judeu. Tá bom, irmãos? Mas eles estão voltando, E vai chegar um tempo em que todos voltarão para lá, para assistir esses eventos, tá bom? Eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás, tá vendo? Todos vão voltar. Não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Esse derramar do Espírito de Deus sobre todo Israel, ele começou a acontecer aqui, ó, em Atos 2, quando a igreja estava nascendo. E esse aqui é um momento em que Deus está derramando o seu Espírito para dar discernimento, num primeiro momento, aos israelitas, e por meio dos israelitas, compreendendo agora Jesus como Senhor de todas as nações, como grande Senhor de todas as coisas, eles começam a evangelizar os outros povos aos poucos, e há uma transição, demora para eles assimilarem isso. O próprio apóstolo Pedro teve dificuldade, levou um tempo para Pedro entender que esse era o propósito de Deus, que por meio daqueles apóstolos, todos eles judeus, liderados pelo cabeça, que é o judeu, Jesus, eles iriam evangelizar e levar o evangelho da salvação para todos os povos, línguas, raças e nações. Isso é a igreja. A igreja é a fusão
de Israel com todas as nações. E quem pertence à igreja? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Esse anúncio do Evangelho, irmão, ele foi também, aos poucos, ele foi se ampliando. Você tem em Atos 2, judeus se convertendo, tá? Em Jerusalém. Atos 8, na região da Judéia. Atos 10, em Samaria. Em Atos 19, apóstolo Paulo levando para os confins da terra, tá bom? Então também há uma progressão que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na região da Judéia, na região de Samaria e até os confins da terra. Então esse derramar que aconteceu aqui em Jerusalém, ele foi se espalhando e ele continua se espalhando até hoje. E isso tem tudo a ver com as profecias do Antigo Testamento. Já estamos com 26 minutos, eu vou ter que parar aqui e no próximo bloco a gente vai analisar o texto de Joel, que é citado por Pedro aqui em Atos 2, tá? Então mais alguns minutos para analisar o texto de Joel, depois vamos entrar no texto de Atos e encerramos a aula de hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco.